Antes de existir pressa, antes de existir relógio, antes de existir ruído, houve um dia em que o universo respirou em silêncio. O céu já estava no lugar, a terra já havia sido formada, mas ainda faltava algo essencial. Gênesis 2 não fala de explosões cósmicas. Ele fala de proximidade, de cuidado, de intenção. É aqui que a criação deixa de ser apenas grandiosa e se torna íntima. O texto começa dizendo que, naquele tempo, ainda não havia arbustos no campo, nem plantas brotando da terra. Não porque faltasse poder, mas porque faltava interação. Ainda não havia chuva. Ainda não havia alguém para cultivar. A terra estava pronta, mas aguardava mãos. E então, algo extraordinário acontece. Deus não fala de longe. Deus não ordena a distância. Deus se inclina. O Criador do universo ajoelha-se no chão da criação. O texto diz que ele forma o homem do pó da terra. A palavra usada no original hebraico para formar é a mesma usada para um oleiro moldando o barro. Não é um ato apressado. É um trabalho cuidadoso, intencional, artístico. O homem não nasce de um comando. Ele nasce de um toque. E então vem o momento mais poderoso de todo o capítulo. Deus sopra. O fôlego de vida entra pelas narinas daquele corpo feito de pó. E naquele instante, algo muda para sempre. O barro se torna consciência. O pó se torna alma. A matéria se torna alguém. Hoje, a ciência sabe que o sopro, a respiração, é o primeiro sinal de vida. Um recém-nascido pode ter o coração pulsando, mas é o primeiro fôlego que declara: ele vive. Milhares de anos depois, descobrimos isso em hospitais. Mas Gênesis já sabia. O homem não vive apenas porque existe. Ele vive porque carrega o sopro de Deus. Em seguida, Deus planta um jardim. Não um deserto. Não um campo selvagem. Um jardim. O Éden não era apenas um lugar bonito. Era um ambiente preparado para o florescimento humano. Um espaço onde tudo cooperava para a vida. Havia árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. A Bíblia faz questão de dizer isso porque, desde o início, Deus se importa tanto com o que sustenta quanto com o que encanta. Beleza não é luxo. Beleza é necessidade. No centro do jardim, duas árvores se destacavam: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era uma armadilha, era uma escolha. Amor que não pode ser escolhido não é amor. Obediência sem opção não é relacionamento. Deus não cria robôs, cria seres livres. Um rio regava o jardim e se dividia em 4 braços, levando vida para além do Éden. Isso revela algo profundo. O propósito nunca foi que o homem vivesse apenas para si. O que nasce em Deus sempre transborda. A vida que começa em você foi feita para alcançar outros. Então Deus coloca o homem no jardim, mas não como um turista, como um responsável. Cultivar e guardar. Essas duas palavras definem o equilíbrio humano até hoje. Cultivar fala de desenvolvimento. Guardar fala de cuidado. Produzir sem proteger gera destruição. Proteger sem produzir gera estagnação. Quantos conflitos modernos nascem exatamente da quebra desse equilíbrio? Depois, Deus observa algo que muda o rumo da história. Não é bom que o homem esteja só. Essa é a primeira vez que algo na criação é chamado de não bom. Não era solidão física, era ausência de conexão profunda. Deus sabia que o ser humano foi desenhado para o relacionamento. Antes do pecado, já existia a necessidade do outro. Deus então traz os animais para o homem nomear. Não porque Deus precisasse de ajuda, mas porque nomear é um ato de identidade. Ao dar nomes, o homem se descobre diferente. Nenhum animal era semelhante a ele. E então Deus faz algo novamente íntimo. Ele não cria a mulher do pó. Ele cria a mulher do homem. Adão adormece. Deus não cria no esforço humano, mas no descanso. E do lado do homem, forma a mulher. Não da cabeça para dominar, nem dos pés para ser pisada, mas do lado, para caminhar junto. Quando Adão acorda, suas primeiras palavras não são racionais. São poéticas. Esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. É reconhecimento.
É pertencimento. É espelho. Ali nasce algo que vai além de contrato, além de cultura, além de tempo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um. Hoje, neurocientistas afirmam que conexões profundas moldam o cérebro humano, influenciam decisões, emoções e até a saúde física. Gênesis já dizia isso quando afirmou que o ser humano só se completa na união. O capítulo termina com uma frase simples, mas poderosa. Eles estavam nus e não sentiam vergonha. Não era apenas ausência de roupa, era ausência de medo, ausência de máscaras, ausência de necessidade de fingir. Vergonha nasce quando o relacionamento se quebra. Antes disso, só havia confiança. Gênesis 2 não é apenas sobre o começo do mundo, é sobre o começo de você. É sobre identidade antes do desempenho, relacionamento antes da religião, propósito antes da produção. Talvez hoje você viva cansado, desconectado, com a sensação de que algo está fora do lugar. Talvez o que sua alma procura não seja algo novo, mas algo antigo. O mesmo Deus que moldou o homem com as próprias mãos ainda se aproxima, ainda sopra vida, ainda planta jardins em lugares secos. E talvez, enquanto você ouve essas palavras, ele esteja sussurrando a mesma verdade de Gênesis 2. Você não é um acidente. Você não é apenas pó. Você carrega o fôlego do Criador. E quando você entende isso, nada mais permanece igual.